Duas observações antes de iniciar o vídeo. O primeiro é que eu estou com uma ferida na boca. Então, se vocês observarem, vai assim, pô, tá sujo, tá manchado. Não tá. É que eu fiquei com uma febre muito pesada e aí a minha boca ela ficou com essa ferida e tá se recuperando. E eu não queria esperar a próxima semana para gravar esse vídeo, porque eu sempre posto o História de Santo no último domingo do mês e eu não queria faltar dessa vez. E outra coisa é que eu tô me recuperando de uma gripe também. Então a minha voz tá um pouquinho fanha, ruim, entendeu? Só que vocês não vão ligar pra isso, vocês vão focar no conteúdo porque tá maravilhoso. Então, bora lá. Olá, amados por Cristo, tudo bom com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje, mais uma história de santo. E hoje iremos falar sobre a vida de São Bento, que assim, eu não sabia nada e conhecendo esse santo já trouxe para o meu coração, para minha vida cotidiana e exemplo de santidade. Então assim, se você já se interessou pelo assunto do vídeo, já quer conhecer a vida desse santo que você não sabe nada, então só bora! E lembrando que eu sou somente uma leiga, então se eu falar alguma coisa errada ou alguma bobeira, vocês me corrijam, ou se eu esquecer de falar algo, me acrescentem nos comentários, por favor. São Bento, ele nasce lá na cidade de Núcia, na Itália, no ano de 480, 4 anos após o fim do Império Romano. E São Bento, ele nasce como meio de salvação da Europa e do Ocidente. Ao decorrer da história dele que eu for contando, vocês vão entender um pouquinho por quê. Mas vamos aí entrar no contexto da vida de São Bento. O contexto em que ele nasce, 4 anos após a tomada ali, o Império Romano ele é tomado ali pelos bárbaros a partir, acredito que ano 476. Então assim, 4 ou 5 anos depois, São Bento ele vai nascer. Então o que acontece? Com a queda do Império Romano, nós tínhamos antes o Império Romano totalmente unificado, uma só moeda, uma só língua, o latim ali, um só sistema jurídico ali na Roma. E com a chegada dos bárbaros, com a invasão bárbara, o que acontece aqui? Os bárbaros eles tomam o império, ele desunifica o império, e o que acontece? Os romanos que ali moravam, eles começam a se isolar em cidades por fora, eles começam a sair ali e ir para outros locais. O que acontece é que os bárbaros tomam o império. E aí o que acontece? Acontece que a principal coisa foi a dissolução da fé. A dissolução da fé, a união que se existia com o Império Romano não tem mais. Tá tudo bagunçado, agora tem muitas culturas pagãs, tudo junto em um canto só. E aí a dissolução da fé. A única instituição que permaneceu realmente durante a queda do Império Romano foi exatamente a igreja. E é a igreja aí que aos poucos vai atraindo esses pagãos e cristianizando eles. Entendemos o contexto, agora vamos entrar na vida de São Bento. Ele nasce em uma família completamente rica, uma família nobre, de pais extremamente católicos, pais completamente católicos. Então ele teve sim uma educação familiar católica, que foi algo importantíssimo para a vida dele. De início ele já tinha um gosto pela oração, pela vida silenciosa, pela vida de recolhimento, pela vida de santidade. Ele já ansiava por isso, por conta exatamente dos seus pais ali que lhe passavam a educação católica. E ele é irmão também de uma grande santa, porque é isso que acontece. Quando temos realmente pais santos dentro de uma casa, a única coisa que pode acarretar isso, o fim de tudo isso é o quê? É a santidade dos seus filhos. A gente pode ver isso também, como por exemplo na história de Santa Teresinha. Todas as filhas daquela família, da família Martin, se tornaram carmelitas. Uma delas santas, outras beatas. Então assim, outras em processo de beatificação porque tiveram uma família, um pai e uma mãe católico dentro de uma casa. E da mesma forma ocorre com São Bento, né? Inicialmente ele já tem gosto, já tem o desejo de mais da santidade, entendeu? E ele é irmão gêmeo de Santa Escolástica. E os seus primeiros estudos são realizados aí na cidade de Núcia. E depois é que ele é mandado para estudar direito ou alguma disciplina da humanas, assim, lá em Roma. E ele vai acompanhado de sua babá, ali a ama de leite dele, que cuidava dele quando pequeno e tudo mais.
ele vai acompanhado dessa babá para Roma para estudar direito ou alguma matéria de humanos principalmente. Porém, chegando lá em Roma, ele não se agrada nem um pouco do que ele vê. Ele é educado em uma família católica, vindo de base católica, ele focado na oração. Ao chegar em Roma e ver a perdição em que estavam os jovens, principalmente, a forma como tinha sido diluído, destruído realmente a fé que se existia antigamente, ele não gosta nem um pouco dessa situação. E o que acontece é que ele pega a sua babá ali, que estava acompanhando ele, e eles vão para uma cidade, fogem para uma cidade chamada Efinde. Ou vai estar escrito aí o jeito que é o nome da cidade. Então ele foge, porque ele não gosta nem um pouco do jeito que Roma estava, e aí ele vai para essa cidade. E aí nessa cidade ele passa a viver uma vida de oração, lembrando que ele sempre gostou, desde criança, da vida de oração, da vida silenciosa, da vida mais recolhida. Então é uma coisa que já nasce com São Bento e ao decorrer de sua vida vai crescendo ainda mais. Então nessa cidade ele busca viver cada vez mais uma vida de oração, uma vida mais recolhida, uma vida mais silenciosa. E é exatamente nessa cidade que ocorre o primeiro milagre de São Bento, que ocorre da seguinte forma. Conta-se que a sua ama de leite, a sua babá, ela tinha quebrado um vaso, uma tigela de barro que não era dela. E ela estava chorando muito porque ela não tinha como pagar essa tigela que ela tinha quebrada. E aí São Bento passa e vê ela chorando. E aí a coisa que ele faz ele chama ela para rezar. E aí eles começam a rezar. E logo após eles finalizarem a oração, quando eles olham para o vaso está completamente como novo. Não, de alguma forma, milagrosamente, o vaso que estava todo bagunçado, todo cheio de cacos, ele se refez, está novo ali através da oração. E o que ocorre também com esse milagre é que aquele sossego, aquela vida de recolhimento e de oração que São Bento tinha encontrado nessa cidade quando chegou, ele começa a se perder, ele se perde totalmente. Porque ao saberem disso que ocorreu, muitas pessoas começam a ir à casa dele, pedir para que ele rezasse nelas, rezasse por elas e realizasse milagres, realizasse curas. E aí o que ele faz? Ele foge também disso. Foge para uma gruta com o nome de Subiaco. E nessa gruta ele encontra um eremita chamado Romano, que hoje é santo da igreja, São Romano. E é São Romano quem é que vai ensinar para São Bento a vida eremita. Ele vai ensinar e aconselhar como deve ser vivida essa vida, o recolhimento, a oração, o que é que os eremitas faziam. Aqui aquela vida, uma vida recolhida totalmente para Deus. Na presença também do eremita Romano que São Bento ele vai realizar os votos de castidade, obediência e pobreza. E é também esse eremita que vai entregar a ele o hábito eremita, que antigamente, hoje também, mas antigamente principalmente, o hábito, hoje também, vamos dizer assim, o hábito carrega um peso muito grande, porque o hábito ele vai mostrar ali quem você é, ou pelo menos quem você deve ser. Você afirma viver aquela vida através do hábito. Um padre, um sacerdote é reconhecido através da sua batina. Temos também os hábitos carmelitas. Você reconhece a pessoa ou que ela é através da roupa que ela está vestida. Então, através da entrega do hábito, São Bento ele começa a viver a vida eremita. E aí ele vai passar 3 anos, mais ou menos 3 anos, dentro dessa gruta, só em oração e em estudo. E era esse monge eremita, o Romano, que entregava, que dava comida, que alimentava São Bento. E essa comida, como São Bento ele vivia dentro de uma gruta, era passada através de uma corda. Ele descia a comida para São Bento através de uma corda. E obviamente, né, São Bento ele começa ali viver a sua vida boa, vamos dizer assim, mas ali recolhida, a vida que ele queria, de recolhimento, de oração, de estudo, sem barulhos externos, sem coisas algazarras, sem nada. Uma vida para Deus, em oração, em silêncio, em meditação, uma vida
monástica, a vida monástica que ele queria. Porém, com o tempo, as pessoas, elas começam a estranhar, achar que tem algum animal dentro daquela gruta ou alguma coisa do tipo, e aí elas vão sim e notam a presença de São Bento. E a partir daí, elas vão muito pedir conselhos, vão muito pedir para que ele ensinasse a elas. Então, São Bento, ele começa a catequizar, ele começa a fazer um apostolado ali, e muitas das pessoas que iam se aconselhar, estudar com São Bento, aprender com ele, muitas pessoas que iam somente ouvir o conselho ou alguma coisa, acabavam indo e querendo permanecer com ele, viver aquela vida também, viver o que ele vivia. E a partir daí, São Bento, ele começa a criação dos mosteiros. Rapidamente são criados 12 mosteiros. E é exatamente com os mosteiros, na criação dos mosteiros, que ao redor deles são se criadas as cidades da Europa. Elas começam a serem criadas ao redor desses mosteiros, que foi criado pelos monges que eram discípulos ali de São Bento. Então, o que acontece é que, tanto que São Bento, ele é denominado por muitos papas, nomeado por muitos papas, pai da Europa, porque foi como se fosse algo já planejado por Deus. A tomada do Império Romano já poderia ali ter ocorrido e tudo mais. Ocorreu, né, da forma como ocorreu, mas é como salvação da Europa, salvação do Ocidente, salvação da unificação novamente da Europa em relação ao sua fé. Obviamente, hoje a gente tem Estado laico, etc. e tudo mais, mas em relação à formação da fé que tinha sido diluída pelos bárbaros com a chegada deles, os mosteiros, as capelas, as abadias, elas começam a, em torno delas, se criarem as cidades. Então, os pagãos, os bárbaros que antigamente tinham destruído todo o Império Romano, agora eles passam a ser ensinados por São Bento, catequizados, evangelizados, são ensinados a trabalhar, porque é o lema de São Bento, ora et labora, orar e trabalhar. Então, assim, esses bárbaros começam também a ir se aconselhar com ele e começam a se converter, começam a trabalhar junto a São Bento para a organização, para a construção desses mosteiros. E é esses mosteiros que passam a ser as futuras escolas de muitas famílias da Europa. Então, muitas famílias mandavam seus filhos para serem educados nos mosteiros de São Bento, de ordem beneditina, e através desses mosteiros pelos monges também foi preservado e conservada muito documento, muito livro, muitos estudos que poderiam ter sido perdidos, mas através do trabalho desses beneditinos, na oração, no trabalho, na educação, na evangelização, muita coisa do que temos hoje se manteve, porque aqueles monges sentavam em um canto, começavam a escrever palavra por palavra, se conservou muitos livros, muitos estudos. A fé que não mais havia por conta da queda do Império Romano, com a chegada dos bárbaros, agora com esses monges, através de São Bento, com a sua ordem, eles começam novamente a catequizar e a ensinar todo aquele povo bárbaro que não tinha fé, que eram politeístas, que eram totalmente pagãos. Agora, com a chegada, com o início da evangelização beneditina, da ordem monástica, da sua ordem, se inicia uma evangelização grandiosa novamente, e a conversão e evangelização dessas pessoas começam. Então é por isso que São Bento, ele é nomeado por muitos papas como pai da Europa, porque a sua vida de santidade, porque observando a vida de São Bento, foi isso que ele fez, ele viveu santamente, e através da sua vida de santidade houve conversões, houve realmente, novamente, o reerguimento da Europa, o reerguimento do Ocidente unificado, que tinha sido desunificado por conta da queda do Império Romano. Então a vida de santidade de São Bento fez da Europa o que ela é hoje, fez do Ocidente o que ele é hoje. Todo documento histórico, muitos documentos históricos que temos hoje, exatamente por conta desses monges. Então Bento, ele foi necessário, foi algo assim, Deus sabia que o Império Romano iria cair,
mas como forma de reerguimento da fé, de reerguimento da Europa, do Ocidente completamente, Deus ele nos dá a vida de São Bento aí como auxílio, como meio de unificar novamente aquilo que tinha sido desunificado pelos pagãos, entendeu? Continuando. Então a fama de São Bento ela começa a crescer. Tanto que tem alguns monges, há um grupo de monges que acabaram de perder o seu abade, e aí eles vão chamar São Bento para ser abade deles, para cuidar do mosteiro deles, para organizar a casa deles, né? Para ser o novo pai deles lá nesse mosteiro. Porém, São Bento, conhecendo a forma preguiçosa, a forma desinteressada de vida de oração em relação à vida de oração desses monges, ele não aceita, ele não quer aceitar isso. Porém, os monges eles começam a insistir demais, pedir muito para que São Bento seja o abade deles. Então São Bento ele vai e aceita. Porém, quando São Bento ele começa a colocar ordem na casa, os monges observam São Bento como uma pessoa muito radical demais. Então os monges eles começam a desgostar da presença de São Bento ali. Aquela pessoa que eles tinham chamado para ser abade deles, agora eles não querem mais. Eles não gostam em um nível de querer matar São Bento, entendeu? Eles fazem isso, eles planejam a morte de São Bento, eles planejam envenenar São Bento na hora ali da refeição deles, na taça que São Bento vai beber. E essa é uma das tentativas de morte que ocorre a São Bento, porém obviamente não acontece, vou contar agora para vocês. Acontece que eles tinham envenenado o vinho de São Bento. Na hora que São Bento ele foi sentar à mesa para comer, ele abençoou os alimentos como ele sempre fazia. E ali, quando ele passou o sinal da cruz sobre a taça de vinho, a taça ela se quebra. Tem até uma frase de São Gregório Magno. São Gregório Magno, ele foi o primeiro papa beneditino, se eu não me engano, e ele é o biógrafo de São Bento, tá? O São Magno ele tem um quarteto de livros chamados Diálogos. E no segundo livro desse quarteto de livro, ele fala somente sobre a vida de São Bento. São Gregório Magno ele fala sobre esse acontecido, a seguinte coisa: o vaso da morte não suportou o sinal da vida, entendeu? E o que acontece aqui? Quando ocorreu isso, São Bento ele se levantou mais tranquilo do que nunca. A única coisa que ele falou para os seus monges que ali estavam, ele falou que agora esses monges eles deveriam procurar um abade que fosse mais parecido com eles, porque São Bento já não mais seria abade deles. E aí ele sai. E aí ele continua, né, com o trabalho dele com os mosteiros. Tinha muito mosteiro para organizar. E é também São Bento quem vai organizar a vida monástica, vamos dizer assim. Ele realiza a escritura aí do seu livro Regra de São Bento, que é onde vai ter 73 capítulos com aconselhamento, são capítulos curtos, com aconselhamento de que como deveria ser a vida de um monge. E tem mais de 1500 anos a Regra de São Bento, e até hoje ainda é usado como referência para muitos mosteiros. Não só isso também, muitos leigos observam a ordem de São Bento na vida deles, eles realizam no cotidiano. E dentro desse livrinho da Regra de São Bento tem capítulos curtos e simples. Eu não li, mas eu acredito que seja do mesmo modo que o Caminho de São José Maria Escrivá. E também são aconselhamentos simples, então eu acho que seja. Eu ainda não li, quando eu ler, eu trago um vídeo falando sobre a Regra de São Bento. Eu ainda não li. Mas sobre Caminho já tem aqui, tá? Então, são aconselhamentos simples e curtos. Tudo que tem ali na Regra de São Bento são coisas que São Bento viveu. Eu assisti um vídeo até, e o professor Felipe Aquino, ele falava uma coisa sobre a ordem de São Bento. A Regra de São Bento. Ele fala que, segundo São Bento, o monge deveria viver o dia da seguinte forma: ele deveria ter 8 horas para rezar, 8 horas para trabalhar e 8 horas para dormir. Porque tem o hora de labora, então por 8 horas o monge ele vai rezar. Tem períodos dentro dessa regra de orações certinhas, obviamente, né? O monge tem suas orações a serem seguidas, tudo certinho.
E também tem a hora do trabalho, a hora do estudo, a hora de trabalhar ali, entendeu? E 8 horas para descanso. No caso aí 24 horas é um dia. Seria assim que deveria ser vivida a vida de um monge. Mas muitas pessoas, muitos leigos carregam para eles essa ordem. Eu não li, tô com muita vontade de ler, já tá na lista, só que vai demorar um pouquinho ainda também. E obviamente São Bento ele foi muito tentado durante toda a sua vida. E a primeira tentação dele ocorre principalmente, lembra quando eu falei que quando ele realizou o primeiro milagre, muitas pessoas foram até a casa dele, casa que hoje é uma capela, tá? Pode ser encontrada e rezar lá. É uma capela hoje, a casa em que ele morou. Mas enfim, lembra que eu falei que quando ele morava na cidade, enfim, de lá, ele realizou o primeiro milagre dele. E muitas pessoas queriam que ele realizasse, fizesse orações por elas e tudo mais. E ele foge para a gruta para iniciar a vida eremita dele. É exatamente essa a primeira tentação que a gente pode reconhecer como primeira tentação ali na vida dele. Essa é a primeira tentação que ocorre. Por quê? Se ele ficasse, ele poderia muito bem se encher do orgulho de que, olha, meu Deus, o que eu fiz, olha só como eu sou, sei lá, santo e tudo mais, entendeu? E para que isso não ocorra, ele foge. E ele vai pra gruta. Aí a gente acha que, como eu falei, né, vida calma, vida que ele queria antigamente, monástica e tudo mais. Só que aí ele também foi muito tentado, e principalmente tentado na carne. Muitas pessoas iam conversar com ele, pedir aconselhamento e tudo mais. E acontece que uma das tentações mais fortes que ele teve na carne foi exatamente contra a castidade, uma tentação que ele teve contra pecar contra a castidade, que uma das pessoas, das mulheres que iam se aconselhar com ele, ele estava com essa mulher na cabeça o tempo todo, e ele sabia que se continuasse com os pensamentos que ele estava iniciando a ter, ele poderia acabar pecando. E para que ele não pecasse contra Deus, ele faz a seguinte coisa: ele arranca a roupa dele e se joga dentro de uma roseira cheio de espinho. Porque ele tinha na cabeça dele que a dor física iria fazer com que ele esquecesse, com que ele fugisse da tentação, entendeu? É por isso que ele se joga dentro dessa roseira. E realmente acontece isso, né? Ao sentir a dor ali na carne dele, essa tentação, ela acaba. Mas foi uma das tentações mais fortes que ele teve. E obviamente ele travou muita batalha contra o demônio, né? Ele é conhecido como santo exorcista. Não é só por brincadeira, não é só por títulos, é porque o homem bateu de frente realmente com o demônio muitas vezes. E ele foi usado por Deus para reconstruir aquilo que Satanás tinha conseguido destruir, o Império Romano, a unificação, a unidade que havia ali. São Bento ele chega e reconstrói, né? Ele firma novamente tudo da forma como melhor é. Então, Satanás tem muita raiva dele, mas ele não liga pra isso, não. E um dos casos está até relatado nesse livro, os Diálogos de São Bento, que eu li na internet, porque obviamente eu não tenho, mas eu vou ler aqui pra vocês. Certa vez, o espírito maligno entrou em um de seus monges, e prostrando-o por terra, estava o atormentando ferozmente. Quando o homem de Deus, de volta da oração, São Bento no caso, viu o monge assim cruelmente maltratado, deu-lhe uma bofetada apenas e com isso logo expulsou o espírito mau, que não ousou agredir o monge novamente. Então, com a bofetada de São Bento, o espírito maligno saiu do corpo desse monge e nunca mais voltou. Esse é um dos casos pequeniníssimos em que São Bento ele esteve ali travando batalha, expulsando o demônio. Realmente ele foi um santo exorcista e tem inúmeros milagres também, inúmeras coisas sobre isso, vocês podem pesquisar um pouquinho mais, tá? Ele também tem a medalha dele, né? As primeiras medalhas de São Bento foram criadas, foram formadas lá no Monte Cassino, na abadia do Monte Cassino, que também é o local onde estão as relíquias de São Bento. Estão lá algumas, outras estão na França, mas fica dividido assim as relíquias dele. E eu vou deixar uma imagem aqui de como é a medalha de São Bento. De um lado vai ter a imagem de São Bento e uma frase. Normalmente sobre ser a medalha de São Bento. E atrás vai ter a
tão poderosa oração de São Bento, né? A oração exorcista dele, né? Em latim, vai estar em latim, tá? Não vou rezar aqui em latim para não passar vergonha com o meu latim, mas está em latim a oração ao contrário, tá? E essa medalha tem a cruz também. A cruz atrás, ela é o símbolo principal, exatamente por conta de ter sido o principal símbolo de salvação da vida de São Bento. Por quê? Lembra que eu falei que quando ele foi tentado a ser envenenado no cálice, ele formou lá, ele travou o sinal da cruz sobre a taça e ela se quebrou? Exatamente porque o vaso da morte, ele não prevalece, ele não suporta o sinal da vida. Não foi a única vez que tentaram envenenar, também houve de um padre que tentou envenenar São Bento com pão, com pão, e acabou falecendo esse padre. E São Bento, ele também não comeu do pão por conta exatamente da mesma coisa. Ele também rezou ali, percebeu que o pão tinha sido envenenado, tá? E agora, para finalizar, eu quero falar sobre uma grande amizade que existe entre São Bento e Santa Escolástica, principalmente de um caso que ocorreu, que eu quero falar antes de a gente finalizar esse vídeo, principalmente. São Bento e Santa Escolástica, eles tinham uma amizade grandiosa, principalmente porque o centro da amizade, eles eram irmãos gêmeos, né? Mas principalmente o centro da amizade deles era por conta da santidade, por conta de Deus. Santa Escolástica foi ela que organizou todo o ramo feminino da ordem beneditina, e os mosteiros, eles ficavam próximos um do outro. Mosteiro feminino e mosteiro masculino ficavam próximos um do outro, normalmente. E aí teve um dia em que São Bento e Santa Escolástica, eles passaram o dia inteiro conversando sobre as coisas de Deus. E aí chegou a noite, e Santa Escolástica, ela não queria voltar para o mosteiro, porque ela queria muito continuar conversando ali com seu irmão, passar a noite conversando, tanto que ela pede para ele para permanecer mais tempo ali com ele, para passar a noite conversando. Porém, São Bento, ele não permitia de forma alguma que nenhum de seus monges dormisse fora do mosteiro. Então, ele não permite isso. Porém, ela se retirando para a oração, ela pediu a Deus para que algo acontecesse, para que ela pudesse ficar ali mais tempo com seu irmão. E aí, de forma que ninguém sabe se como, milagrosamente, por vontade divina, precipita uma chuva ali muito forte que impede ela e ele de voltar para os seus mosteiros. E eles passam a noite todinha conversando sobre as coisas de Deus, a todo momento. No outro dia, pela manhã, cada um volta para o seu mosteiro. 3 dias após esse dia que eles tinham juntos, que raramente ocorria por conta da decisão que eles tinham tomado de viver aquela vida tão regrada, tão disciplinada. Normalmente eles se encontravam uma vez por ano. Então, em um desses encontros, ocorreu esse fato. 3 dias após deles passarem a noite inteira, o dia inteiro conversando sobre as coisas de Deus, São Bento, ele recebe a notícia de que Santa Escolástica, ela tinha morrido, ela tinha falecido. Então, essa noite junto deles foi um presente de Deus, vamos dizer assim, porque não era da vontade de São Bento que ela ficasse, era da vontade que ela fosse para o mosteiro, mas era da vontade divina que ela permanecesse ali como forma de um único momento na terra juntos, entendeu? Só que São Bento, ele, antes de receber a notícia, ele já sabia do falecimento dela, exatamente porque ele tinha visto o espírito dela subir ao céu como forma de pomba em direção ao paraíso. Santa Escolástica, ela vai falecer no ano de 547, no mesmo ano em que São Bento, ele sabe que ele vai morrer naquele ano. Tanto que é ele mesmo quem pede para cavar sua cova, e em pé, dentro da cova, de braços abertos, erguidos ao céu, ele se entrega a Deus. E aí ele vem a falecer. Ele falece apoiado nos seus monges, de braço erguido ao céu, com 67 anos. E obviamente isso aqui é muito pouco em relação à vida desse grande santo. É o pouco que eu posso dar a vocês sobre ele. Mas pesquisem mais, leiam a regra de São Bento. Eu quero muito ler e vou ler futuramente, em nome de Jesus. Vou dar um jeito de conseguir esse livro.
ele foi um homem muito obediente, muito silencioso, que na sua grandeza em relação a saber, tanto que a gente viu também, foram grandes santos, ele e Santo Antônio, como por exemplo a última história de santos que nós vimos foi sobre Santo Antônio, que também era um santo grandioso em relação ao conhecimento, em saber evangélico, em saber dos evangelhos, e muitas vezes esses santos eles permaneciam calados, falavam somente o simples, tanto que ele tem uma frase que está no seu livro Regra de São Bento, que é o seguinte: se você não vai falar alguma coisa que vai edificar, que vai acrescentar, que vai fazer com que o seu irmão seja alguém melhor, então cale a boca. Essa é a base, entendeu? É isso aí. Se você não vai falar alguma coisa que preste, se vai falar somente uma opinião que vai ser fútil, ou que vai fazer mal à pessoa, que não vai ajudar em nada, então fique calado, não faça nada, entendeu? Fique calado, que é a melhor coisa. Por quê? A língua, é por isso que muitas vezes ele ficava calado, quando ele poderia falar, quando ele poderia dar uma lição de moral, entendeu? Ele silenciava. Porque através da minha língua eu posso tanto ser objeto de edificação para o outro, como eu posso também ser objeto de caimento do outro. Pode vir, através do que eu falar, tentações, pecados. Então, se o que você vai falar é algo duvidoso em relação à edificação da pessoa, cala a boca. Essa é a mensagem, o recado de São Bento para o final desse vídeo. Eu espero muito realmente que vocês tenham gostado. Me perdoe aqui em relação à minha enfermidade agora, mas não foi coisa que eu pude controlar. Eu poderia sim realmente deixar para gravar esse vídeo na semana que vem e postar ele, mas estaria errado porque eu tenho carregado comigo um santo por mês, então eu estaria meio que roubando, estaria falhando. Então aqui, com a minha gripe, com a minha boca machucada, eu trouxe essa história da forma como eu pude para você. Pode ter sido, eu acredito que foi somente um resumo da vida de 67 anos desse grande santo, por isso procure mais, sempre mais, é o que eu peço sempre a vocês. Tanto para vocês crescerem mais em conhecimento, tanto para que vocês possam me trazerem mais em conhecimento. Um comentário: olha, Gabriela, não é dessa forma, é dessa forma. Ou, olha, Gabriela, eu também conheço tal coisa sobre São Bento, que eu obviamente possa não saber. Então, sempre busque mais. Não é só com isso, eu pesquisei muito sobre a vida de São Bento, mas eu obviamente não vou por aqui. Quero ler o livro de São Gregório Magno sobre São Bento. E lembrando aqui, a ordem beneditina, através dos mosteiros de São Bento, saíram papas, saíram santos, muitos leigos que vivem essa regra, se santificam diariamente. Então, não é só com isso que eu vou parar. Quero muito ler a biografia de São Bento, escrita por São Gregório Magno. Quero me acrescentar mais em relação à regra dele. Quero muito ler. Quando eu ler, vou trazer para vocês, sim, mais detalhada, tá bom? Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigada por permanecer. Gente, tá difícil de falar. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Um beijo, salve Maria Imaculada e até o próximo vídeo. Tchau!